Fala pessoal, Alípio Dias por aqui. E você já pensou em ter rendimento com renda variável, com o mercado subindo, andando de lado ou até mesmo caindo? Sim, isso é possível, tá? Então nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai conversar sobre renda variável e eu vou falar sobre operações para qualquer mercado, tá? O que eu quero dizer com qualquer mercado? Com o mercado subindo, o mercado caindo ou andando de lado, tá? Então é possível a gente ter resultado mesmo nesse cenário, tá? Por favor, deixe aqui nos comentários o teu modo de operar essa classe de ativos, que é renda variável. Você prefere comprar as ações por longo prazo, aquela estratégia de buy and hold, e reinvestir os dividendos? Ou não, eu invisto e resgato os dividendos, eu utilizo isso no meu dia a dia. Ou então, não, eu faço operações de curtíssimo prazo, eu compro e já vendo. Então, coloca aqui para nós nos comentários como que você tem feito. De repente, a tua opinião ou a tua maneira de operar pode ajudar, outras pessoas podem aprender com o seu comentário que você faz aqui no vídeo, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, eu coloquei aqui um gráfico do índice Bovespa, só para que vocês possam observar como que a nossa bolsa se comportou de 2016 para cá. A gente saiu da faixa aqui dos 40 mil pontos, né? Em 2016, subiu, chegou até aqui nos 120 mil pontos, isso, até nos 120. Aí a gente enfrenta a pandemia, a bolsa cai bastante aqui, cai quase, se eu não me engano, foi uns 45, 50% de queda, né? Depois a gente tem aquela recuperação que foi bem rápida. O mercado brasileiro, inclusive, subiu o juro muito forte para conter a inflação e a bolsa subiu bem. E de lá para cá, ela está andando de lado, né? Então você vai perceber que ela vai para os 130 mil pontos, volta para essa região aqui de quase 90, né? E ficou nesse zigue-zague aqui já faz um tempo. Aí, nos meses de novembro e dezembro de 2023, nós tivemos uma pernada de alta aqui muito boa, tá? Por quê? Porque os juros americanos, é, os de 10 anos, já apresentaram queda, tá? E aí o mercado já precifica uma queda na taxa de juros americanos no final do primeiro trimestre de 2024. Pessoal, isso é só expectativa, tá? Mas com esse sinal, o mercado já andou bastante e entrou 25 bi de investidores estrangeiros aportando na bolsa brasileira, tá? Eu li uma notícia que agora em janeiro já saiu 5 desses 25 que entrou. Até por isso que a bolsa teve essa correção, embora a maioria dos analistas até entendem que essa correção é normal depois de uma alta bem considerável que a gente viu aqui, né? De 30 mil pontos aqui de alta, tá? Então, se você tem o costume, a habilidade ou a estratégia de comprar as ações e segurar, perceba que de 2021 para cá você praticamente não ganhou dinheiro, né? Os mercados ficaram de lado. Você pode, pelo contrário, até estar perdendo a depender da ação que você comprou. E aqui fica um alerta: dificilmente a gente vai acertar o tempo de entrada na ação. Então a pessoa ficou aqui, ó, vamos pegar 2022. Imagina uma pessoa que comprou as ações aqui nesse ponto, tá? Ela ficou andando de lado, cai, não ganha dinheiro, ela não viu ganhar dinheiro. Quase o ano todo, né? Aí aqui deu uma pernadinha, julho, agosto, ela falou, ó, voltou pro 0 a 0 aqui. Ela falou, quer saber? Eu vou vender essas ações e sair do mercado. Saiu, a bolsa vai lá e anda bem a favor dela. Ela poderia ter ganhado aqui uns 15, 18% de rentabilidade de alta só por ter ficado na operação. Então assim, acertar o tempo de entrada dificilmente a gente vai conseguir. Por isso, se você tiver o perfil agressivo ou arrojado, é importante que você tenha um percentual da sua carteira em bolsa, tá? Com a visão de longo prazo, querendo se aproveitar dos longos ou dos grandes movimentos que se dão no longo prazo, tá? Agora, se de repente você fala, poxa, mas não tem uma outra maneira de eu fazer operações de curtíssimo prazo e ter resultados? Tem sim. Existem essas duas maneiras que eu vou compartilhar aqui com vocês. E se vocês já conhecerem, por favor, coloca aqui nos comentários se você já faz, coloca o que você já fez para nós aqui, tá bom? Primeiro, operações de swing trade. O que são operações de swing trade, tá? São operações especulativas, tá? Ou seja, isso não é investimento, é uma especulação, que tem o objetivo de capturar movimentos de curto prazo, tá? De um determinado ativo. Eu quis destacar essas duas palavras aqui, não foi à toa, operações especulativas e também essas outras duas, curto prazo, tá? Porque isso não é investimento. É uma operação que a gente faz de curtíssimo prazo, geralmente após olhar uma análise técnica para montar as posições, tá bom? O que é o swing trade? É uma operação então de curto prazo,
Diferente do day trade, que é uma operação dentro do mesmo dia, tá? Essa aqui não, a gente vai ficar alguns dias posicionado. Então a gente tem uma entrada no papel, a entrada é uma faixa de preço para a gente montar a posição do ativo, tá? A gente tem já um stop também pré-definido, isso é importante. A gente tem um stop. O stop é o ponto de saída da operação em caso de insucesso. Sim, pessoal, pode dar errado. Ninguém sabe para onde a bolsa vai andar, o que pode acontecer. Então pode dar errado, por isso que a gente tem que ter um stop. E quando a gente entra numa operação dessa também, a gente já tem um alvo cadastrado, tá? Eu já sei o meu ponto de saída da operação em caso de sucesso, ou seja, com lucro, tá? Aqui é com lucro, né? E aqui é com prejuízo, tá? Então, isso aqui já está tudo setado, já está pré-definido. Eu vou entrar na operação, já sei onde eu vou sair com prejuízo e já sei onde eu vou sair com ganho. Isso é ótimo, pessoal. Até educa as pessoas, porque a maioria que monta uma posição não tem estratégia, não sabe colocar o stop ou o alvo. Claro, se você faz operações de longo prazo é outra coisa, tá? Ainda assim seria importante você colocar um stop. Vou trazer aqui para vocês um exemplo de uma operação. Eu assino uma casa de análise, pessoal, e a casa de análise ela solta para minha recomendação, tá? Essa é uma operação antiga já, eu estou trazendo aqui como exemplo para vocês. Então ela soltou lá para mim, ó, a operação de swing trade é compra de Banco do Brasil, tá? E aí ela me manda lá, ó, a gente vai entrar entre 55,30 até 55,70. Então a gente vai entrar nesse patamar de preço. Se na hora que eu for fazer a operação a ação tiver 58, nós não vamos entrar na operação, tá? E essa parte é importante, você ter uma assessoria de investimento ao seu lado, tá? Por quê? A pessoa física, ela até pode fazer, tá? Então ela recebe essa recomendação e faz a operação. Mas e se ela estiver ocupada? E se ela estiver em uma reunião? Porque isso aqui ocorre durante o pregão, durante o dia, e não tem hora. Isso, o sistema pode dar o alerta às 10 da manhã, pode dar às 3 da tarde. Então é importante um assessor porque ele vai coletar isso e vai te mandar a ordem no aplicativo e você vai aceitar. Se tiver nessa faixa de preço, a ordem vai ser executada. Se não tiver, se tiver R$60, o que acontece? Você vai aceitar a ordem vai ficar na pedra que a gente fala. Porque se o preço volta, vamos dizer que durante o dia o preço volta para essa faixa de entrada, a tua ordem é executada e você entra na operação, tá? E aqui tem um outro aspecto também que o assessor te ajuda muito. Por quê? Porque a gente precisa cadastrar os parâmetros, né? O parâmetro de ganho e de perda. E quando eles soltam esse call, a casa de análise, ela traz aqui para mim os parâmetros. Ó, nós vamos estopar a 53,01 e a gente vai sair com ganho a R$60, tá? Então essa é a estrutura da operação. E quando essa ordem aqui ela é executada, essa primeira, ou seja, a gente entrou na operação, outras duas ordens dessas aqui são apregoadas no seu sistema. Ah, Lipe, mas eu posso fazer isso, eu consigo lá, eu coloco uma ordem para entrar na operação, coloco um stop, coloco um alvo. Tudo bem, você consegue, mas concorda que você vai ter um grande trabalho para fazer isso, tá? Você precisa estar atento para fazer isso, precisa acompanhar. Se você tem tempo, ok, beleza, pode ser que você consiga. Se você não tem tempo, te aconselho que tenha um assessor que te ajude a montar essas operações, tá? Beleza, setamos tudo isso. Aí a gente pode ficar tranquilo, pessoal, porque a gente está com o stop cadastrado e o alvo também. O que pode acontecer aqui de pior cenário? Vamos dizer que saia alguma notícia que traga muita volatilidade para a ação, para o papel que a gente está operando, e um dia o papel abra com gap de baixa, negociando a R$50. Aí ele pulou o nosso stop, né? Pulou o nosso stop e infelizmente a gente estopou a R$50, não estopou a 53 nesse exemplo que eu trouxe. O contrário também é verdadeiro, tá? No mercado sai uma notícia, um fato muito relevante e a ação abre com gap e a gente não consegue encerrar a operação com ganho 60 porque a ação abriu a 62. Aí beleza, a gente não conseguiu sair nesse stop aqui no alvo, no stop gain com esse alvo, mas a gente saiu com ganho maior, 62. Esse é o risco um pouco maior assim da operação, tá? Mas depois que isso está setado, aí você pode ficar tranquilo. Aí, por isso, mais uma vez, a importância do assessor. Só o assessor que vai te ligar para te avisar que pulou o stop, a não ser que você acompanhe diariamente, tá? O stop loss é um instrumento fundamental na gestão de riscos.
A maioria das pessoas hoje fazem operações, não colocam stop, não colocam alvo, mas isso é fundamental, pessoal. A gente tem que ter um ponto de entrada e saída. Se você comprou uma ação por determinado preço, tá? E não sabe onde você vai estopar ela, e não sabe onde vai ser o seu ganho, provavelmente é uma operação que não deveria ser feita, tá? Então essa é uma operação de swing trade. O mercado não necessariamente precisa estar pujante. A maioria das operações que eu vi foram operações de compra. Existem operações de venda. Sim, você pode operar vendido, mas a maioria delas que eu vejo aqui de swing trade são de compra, tá bom? E aí, uma outra operação que eu quero compartilhar com vocês, muito interessante, que é o long and short, tá? O que é uma operação de long and short? Ela envolve a compra de um ativo. Quando a gente compra, a gente chama essa posição de long, que a gente espera uma valorização com a alta do papel. E ao mesmo tempo a gente vai vender uma outra ação, que é a posição short que a gente vai ter. E com ela a gente espera a desvalorização, tá? Poxa, Felipe, mas eu consigo vender um papel sem eu ter na carteira? Consegue, tá? Imagina que eu estou procurando um carro para comprar, tá? Eu estou querendo comprar um Golf. E você é um revendedor de veículos usados e você está sabendo que eu quero comprar um Golf. E você vem falar para mim, olha, eu tenho um Golf aqui com essas características que eu te vendo ele por 80 mil reais, por exemplo. Eu falo, beleza, eu quero comprar esse Golf. Só que quem está me vendendo ainda não tem. Ele vai comprar de alguém no mercado. Então, para ele ganhar dinheiro, concorda que ele vai ter que comprar abaixo de 80. Então, é possível no mercado de ações, assim como o vendedor de carro, você operar vendido. Tá? Você vender algo que você não tem na carteira. Para isso, você vai tomar um papel de aluguel, vai pagar uma taxa por isso e vai vender ele no mercado. Tá? Então, imagina que a gente vendeu aqui, ó, vendeu Petrobras a 80, por exemplo. A gente vai recomprar ela a 60. Isso, ao menos é o que se espera, tá? E a gente vai ganhar essa diferença, tá bom? Então vamos lá. O que mais sobre o long and short? Ela é uma forma de alavancagem, porque você não precisa alocar recursos. Ela é uma operação de cash neutro, tá? Por que ela é uma operação de cash neutro? Que a gente chama, que é uma operação que não envolve você colocar mais dinheiro. Você precisa ter ações, tá? Então ações de grandes bancos, boas ações de grandes empresas, a bolsa aceita como garantia para fazer essa operação, ou LFT, letra financeira do tesouro, tá? Então se você tiver esses ativos na sua carteira já, imagina que você tem uma carteira buy and hold de ações que tem Banco do Brasil, Petrobras, Vale, essa carteira de ações serve como garantia para você fazer uma operação em long and short, tá? Se além de ações você tiver uma posição em LFT, também serve em garantia para você montar a posição. E por que precisa de garantia? Porque primeiro eu vou vender um papel. Para eu vender um papel eu preciso de garantias. Tá? Quando eu vendo um papel, o dinheiro vai entrar na nossa conta. Esse dinheiro que entrou na nossa conta, a gente vai comprar a outra ponta. Tá? Então assim, ó, eu vou vender um papel, vou fazer a ponta short, com 30 mil reais, por exemplo. Vai entrar 30 mil na minha conta. Com os 30 mil, eu vou comprar um outro papel, vou fazer a ponta long. Então perceba que eu não coloquei dinheiro. Apenas com a minha carteira atual, ela serve de garantia para que eu monte essas posições. Claro que no final da operação, ou você receberá um crédito porque deu certo, ou será lançado um débito na sua conta porque deu errado, tá? Lembrando aqui que são operações para pessoas de perfil agressivo, tá? Ou arrojado. É uma operação não direcional, a gente consegue montar ela com a bolsa subindo, andando de lado ou caindo, não tem problema nenhum, tá? A chamada de margem, então a margem de garantia vão ser as ações ou LFT que a gente vai fazer a alocação, tá? Quais são os tipos de long and short que a gente pode fazer? Basicamente são esses três tipos. A gente pode fazer entre ações ordinárias e preferenciais, quer dizer, a gente compra Petro 3 e vende Petro 4, tá? É sempre assim, ó. Compra uma, vende a outra. Fez o long and short, tá? Long é comprado, short é vendido. E por que ali você faria entre Petro 3 e Petro 4? Porque às vezes elas abrem umas distorções, isso às vezes acontece. Quando deu essa distorção, novamente, aquela casa de análise que eu assino, ela vai perceber, vai me comunicar e eu monto a operação, tá? A gente pode fazer também intrasetorial, então a gente pode fazer aqui entre Gerdau e Usiminas, por exemplo. Compra Gerdau, vende Usiminas, ou o contrário também, tá? Pode fazer intersetorial, com setores diferentes e até com índice, tá? Então aqui a gente compra a Bova e vende Vale. É como se a gente estivesse acreditando que Bova
fosse subir e vale cair ou andar de lado, né? Dito isso, eu quero trazer para vocês aqui um exemplo de operação que eu recebi no passado, ela já se encerrou também, mas eu quero compartilhar aqui com vocês. Ó, teve um long and short de Carrefour, CRFB3 e Açaí. Então ficar comprado, que é long, vocês aprenderam isso no vídeo, long em Carrefour, vendido em Açaí, tá? Aí você recebe também os parâmetros, né? Então a gente vai comprar Carrefour entre 11,64 e 11,85. E a gente vai vender Açaí entre 13,94 e 14,17. Ó, começa a ficar um pouco mais complexo de você fazer na sua mão, tá? Você precisa ter um conhecimento um pouco mais avançado de ferramentas de negociações para que você consiga montar a posição ou que realmente você na mão ali consiga montar. Por quê? Porque o assessor ele vai fazer de uma maneira que a ordem só vai executar se conseguir executar as duas. Tá? Então, para isso, eu preciso de uma ferramenta de negociação. Você não vai correr o risco de comprar uma e não executar a outra. Não, as duas pontas vão executar. Ah, Lipe, mas só deu entrada nenhuma, não deu na outra. Então a operação não será feita, tá? Ela só será feita se o investidor conseguir montar a posição das duas ao mesmo tempo, tá? O stop era de 7% e o alvo era em 7%, tá? Mas diferente da operação de swing trade, a gente não consegue parametrizar o stop e o gain de maneira antecipada. Por quê? Porque a gente tem diversos resultados que podem ocorrer para bater o alvo de 7%, que eu vou mostrar para vocês. Ó, então a gente comprou Carrefour, tem uma seta verde para cima porque demonstra que a gente ganha dinheiro com a alta de Carrefour, e a gente vendeu Açaí, tem uma seta vermelha para baixo, demonstrando que a gente ganha dinheiro com a queda de Açaí, tá? Então, como que a gente faz para atingir esse alvo aqui? Vocês concordam que eu vou colocar aqui, ó. Olha como tem diversas combinações, por isso que não dá para colocar um alvo, cadastrar um stop antes, parametrizar igual a gente fez na swing trade. Vocês concordam que se Carrefour subir 7%, tá? E Açaí nem andou, ficou de lado, 0 a 0, deu gain, deu alvo, batemos 7%, ganhamos a operação. Outro cenário de ganho, né? Carrefour não anda nada, porém Açaí cai 7%. Opa, tivemos ganho também de novo. Mais uma vez atingimos o alvo, né? Outra situação, Carrefour sobe 10 e Açaí sobe 3. Tá? Aqui subiu 10, você ganhou 10, mas como você está vendido e ela subiu 3, logo você perdeu 3. Então o teu ganho também foi de 7. Então tem diversas combinações que pode te levar para o ganho de 7 ou para a perda também de 7. Por isso que a gente não consegue colocar o stop antes. Por isso esse tipo de operação, você pode, pessoal, acompanhar, montar ela no teu home broker, fazer e estopar. Mas eu fico pensando, é você trabalhando no seu dia a dia, você ocupado, fazendo outras coisas. Aí você vai ver no teu aplicativo uma ordem do teu assessor, ó, operação long and short, lá estamos encerrando com ganho, ou estamos encerrando com perda. Você só vai lá e aceita, tá? Então por isso que eu acho que é importante o auxílio ou ter um assessor junto contigo para te ajudar, tá? E aqui mais uma vez, pessoal, o stop loss é fundamental na gestão de riscos. E aí, mais duas informações que eu quero trazer aqui para vocês, que eu estava olhando o histórico dessa casa de análise que eu assino. Nas operações de swing trade, que são essas aqui que eu compartilhei primeiro, voltando aqui, ó, operações de swing trade, eles estão com um resultado de 4% em média, tá? É que assim, ó, eles ganham 70% das operações em média e estão perdendo 30%. Uma pela outra está dando um ganho de mais ou menos uns 4%, tá? E o prazo médio dessas operações são de 7 dias. Então imagina, você ganhar uns 3, 4% em 7 dias. É uma operação que parece ter um ganho interessante, tá? E a de long and short, eu vi lá que eles têm uma taxa de acerto de 60% contra um stop de 40%, só que o ganho estava menor, eles estavam na ponta ganhadora, eles estavam ganhando mais ou menos uns 4% e na ponta perdedora perdendo 8%.
Só como a quantidade de operações perdedoras é menor do que a ganhadora, no final está dando mais ou menos 1,5 de ganho por operação, tá? E aqui também estava dando 6 dias de prazo médio de operação. Poxa, ganhar, dado o risco, ganhar ou perder 1,5 numa operação de 6 dias, parece não ser muita coisa. Mas tendo em vista que você não colocou mais dinheiro na operação, isso pode ser interessante, ele pode alavancar aí os seus ganhos e a sua carteira. Lembrando, tá, pessoal, são operações que elas não são aderentes ao viés de mercado, tá? Então, mesmo com o mercado subindo, andando de lado ou caindo, há possibilidade de fazer e ganhar dinheiro da mesma maneira, tá bom? Pessoal, esse vídeo foi um vídeo educacional para eu trazer para vocês aqui outros tipos de operações em renda variável. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa aqui nos comentários se vocês já conheciam, se já fazem esse tipo de operação, se enfrentaram algum problema, se conseguiram operacionar, se gostam desse tipo ou não, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal e deixe os comentários aqui, assina, é, de, marca o sininho aqui para você receber as notificações também, tá bom? E deixe seu like, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!